Reunião secreta do corpo governante das Testemunhas de Jeová é vazada. Até 2012, as milhões de testemunhas de Jeová ensinavam que o escravo fiel e prudente já existia no primeiro século, e à medida que iam morrendo, sempre havia alguns deste escravo fiel e prudente que passava o cargo para o outro, até o ano em que o pastor Russell, em 1870, fundou a organização que hoje é as Testemunhas de Jeová. Portanto, o pastor Russell era membro deste escravo fiel e prudente. E todas as testemunhas de Jeová ensinavam isso até o ano de 2012. Mas, começaram a perguntar para as milhões de testemunhas de Jeová, se o pastor Russell recebeu a designação de escravo fiel e prudente de um outro escravo fiel e prudente. Quem era este escravo fiel e prudente? Seriam os adventistas. Pois o pastor Russell disse que quem despertou a sua fé abalada foram os adventistas. Mas, como as testemunhas de Jeová sempre ensinavam que os adventistas faziam parte da Babilônia, a Grande, era contraditório afirmar que os adventistas eram o escravo fiel e prudente. E esta indagação encurralava as testemunhas de Jeová, que não sabiam responder. Em vista disso, em 2013, o corpo governante se reuniu secretamente e disseram: temos que dar um jeito nesta contradição que nos está irritando. Vamos passar a ensinar que o escravo fiel e prudente nunca existiu antes de 1919. Assim, não ficaremos mais encurralados diante desta pergunta que nos aborrece. A pergunta que aborrecia o corpo governante era essa: quem era o escravo fiel e prudente que passou o cargo para o pastor Russell? Se foi só em 1919 que Jesus designou pela primeira vez o escravo fiel e prudente, então não precisamos mais nos preocupar com esta sábia pergunta feita pelos nossos opositores. Uma sábia pergunta que aborrecia o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Então, como uma varinha de condão, numa simples canetada, o corpo governante aprovou que Jesus veio invisivelmente em 1919, e designou um seleto grupo de pretensos cristãos que moravam na gráfica de Brooklyn, Nova York, e os designou como escravo fiel e prudente, só a partir desta data de 1919. Ao fazerem isso, eles puxaram o tapete do pastor Russell, que também se intitulava fazendo parte do escravo fiel e prudente. E até mesmo sua esposa ensinava isso, escrevendo nos jornais: meu marido pastor Russell é o escravo fiel. Mas, a partir de 2013, aquilo que era verdade sobre o pastor Russell ser o escravo fiel, passou a ser mentira. E como ele já estava morto, havia morrido em 1916, não havia como ele se defender, a não ser que ele se levantasse do túmulo e procurasse a imprensa para protestar. Então, observem, sem nenhum texto bíblico para apoiar esta decisão, o atual corpo governante passou a ensinar, a partir de 2013, que o escravo fiel e prudente só passou a existir em 1919. E quem quiser ser testemunha de Jeová, é obrigado a aceitar este falso ensino, pois não tem nenhuma base bíblica. Pelo contrário, em 1919 havia o juiz Rutherford, que era o presidente da Watchtower, que havia usurpado o cargo do pastor Russell, e que havia dito que Jeová havia retirado o Espírito Santo dele. A pergunta: como que pode Jesus designar uma pessoa que Jeová havia retirado o Espírito Santo dele, para ser escravo fiel e prudente de Jesus? Alguma testemunha de Jeová corajosa, que ama a verdade, consegue me responder esta pergunta? A pergunta: como que pode Jesus designar uma pessoa que Jeová havia retirado o Espírito Santo dele, para ser escravo fiel e prudente de Jesus? Se não foi prudente para com Jeová, seria para com Jesus? A pergunta: como que pode Jesus designar uma pessoa que Jeová havia retirado o Espírito Santo dele, para ser escravo fiel e prudente de Jesus? Se não foi prudente para com Jeová, seria para com Jesus?
E tem mais. O juiz Rutherford disse que, após Jeová ter tirado o Espírito Santo dele, vinham anjos à noite, na cabeceira de sua cama, lhe ensinar o que ele deveria escrever nas revistas e livros a serem publicados no dia seguinte. Você, que é sincero e honesto, consegue concordar com uma contradição dessa? Uma contradição contra Gálatas 1:8-9, onde o apóstolo Paulo nos acautela que nenhum anjo tem autoridade para nos ensinar algo além daquilo que está escrito na Bíblia. Então, como que um anjo, ou anjos, poderiam instruir o juiz Rutherford, que era o pretenso escravo fiel e prudente? E agora? Continua achando que esta organização jw.org está ensinando só a verdade, apenas a verdade, e nada mais do que a verdade, para você? Ou esta organização sempre dá um jeitinho de remendar os seus falsos ensinos que contradizem a Bíblia Sagrada?